Perfeito, estamos gravando então. Pessoal, então boa noite a todos, né? Ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei a hora aí que os outros colegas irão assistir, mas de qualquer modo sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da disciplina de inovação no setor público, dentro da pós-graduação de Gestão Estratégica de Negócios do IF Sul de Minas, Campus Passos. Sou o professor João Francisco, estou com vocês aqui nessa disciplina. Pessoal, é o seguinte, nós estamos com um problema, né, na tutoria, então eu vou encaminhar para vocês na próxima semana também depois o link do nosso encontro, deixar disponível lá também na nossa sala de aula virtual, tá? Para que a gente não tenha problema aí de agendar os nossos encontros. Eu já deixei os materiais liberados para vocês na nossa sala de aula virtual, então vocês têm lá acesso a todo o material, como PDF, vídeos complementares, né? Esses vídeos das aulas que a gente vai tendo também eu vou subindo lá para nossa sala de aula. Tem um tutor também novo agora que está chegando aí, a gente vai conversar com ele e ajustar. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA, tá? Ou pelo e-mail, que você já tem acesso aí. Gente, nós teremos uma atividade avaliativa que vai ficar disponível para vocês na próxima semana. Então vocês fiquem tranquilos quanto a isso aí. Vai ser um teste, tá? Com 10 questões de múltipla escolha, bem tranquilo, bem light, para que a gente não tenha problema aí. Combinado, gente? Se tiverem dúvida, podem levantar a mão aí, tá? Ou escreverem no chat para que eu possa atender vocês. Bom, na última aula a gente discutiu alguns conceitos de inovação para que eu pudesse dar uma introdução para vocês sobre inovação. E agora, de modo mais prático, a gente vai começar a discutir inovação no setor público, né, que é a disciplina nossa aí dentro da nossa pós-graduação. Pessoal, o que a gente tem que ter em mente nada mais é do que a gente pega o conceito de inovação, entende o que é inovação e agora começa a ver alguns exemplos práticos aplicados ao setor público brasileiro. A gente tem, dentro do contexto do setor público brasileiro, percebido algumas transformações no sentido de digitalização do governo, seja o governo federal, seja os governos estaduais, municipais. Né? Há um esforço contínuo de digitalização, tendo em vista a necessidade de deixar o Estado e o governo mais rápido, mais acessível, embora a gente tenha também algumas críticas, né, que a digitalização em excesso, ela também causa barreiras em acesso, sobretudo porque a gente tem uma população cada vez mais velha, né, e é complicado para os idosos terem acesso a alguns serviços, mas a gente percebe que a gente vem tendo um crescimento, né, da inovação tecnológica no setor público, principalmente no que diz respeito à digitalização dos serviços. Bom, a gente tem que entender que o Estado moderno, ele força, né, ele gera a necessidade da gente ter uma solução cada vez mais rápida para os problemas da sociedade. Né? E a gente tem cada vez mais desafios transversais, uma incerteza muito grande, mudanças climáticas, o envelhecimento populacional, a pandemia, inúmeros problemas, né, de diferentes ordens. A gente teve aí os problemas ambientais no Brasil nos últimos anos, né, principalmente em Minas Gerais, com os crimes ambientais da Vale, né, da BHP e tudo mais. Então, todos esses problemas de ordem econômica, social, eles vão gerando necessidade de respostas rápidas e respostas complexas, né, para esses problemas extremamente complexos. E, além disso, há uma pressão social cada vez maior. Né? A gente tem cidadãos mais conectados que exigem melhoras dos serviços públicos, exigem transparência imediata e participação direta na construção das políticas públicas. Tudo isso faz com que o Estado necessite rever as suas políticas públicas e consiga entregar políticas públicas mais efetivas, mais certas e com uma velocidade maior.
A gente sabe que o Estado, né, brasileiro ele é construído dentro de uma teoria da burocracia, em que a gente tem sistemas weberianos ali tradicionais, né, que vão mostrar para a gente sistemas cada vez mais lentos, altamente burocráticos, complexos e que também trabalham ali com orçamentos apertados, né? A gente tem uma necessidade de otimização dos recursos. Afinal de contas, quando a gente pega ali o orçamento do governo, principalmente do governo federal, a gente tem um alto custo da dívida pública, né? Principalmente quando a gente tem cenário de Selic alta, que é o cenário que a gente tem hoje. Isso custa muito, né, para o Estado. A gente tem cada vez menos recursos para saúde, para educação, principalmente os recursos discricionários. A gente tem o judiciário também com uma grande quantidade de recursos, né? O legislativo também, né? A gente está num cenário aí de emenda parlamentar com valores altíssimos, então a gente tem um orçamento extremamente engessado, que dificulta também o Estado dar respostas rápidas. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje dentro do que a gente pode chamar de Estado moderno, né? E aí, quando a gente compara o setor privado com o setor público, né, o setor privado ele está buscando cada vez mais lucro, redução de custo, aumento de lucro, criar vantagens competitivas e sobreviver frente a esse cenário cada vez mais competitivo. Já o setor público ele está buscando geração de valor público, eficiência e legitimidade institucional. Agora, no setor privado, o risco é justificado pelo retorno, né? Você tem um risco muito alto, mas você pode ter um retorno muito grande financeiro. No setor público, a gente tem aversão ao risco, né? A gente tem órgãos de controle, princípio de legalidade. Então, criar inovação no setor público é diferente com relação ao setor privado. E no setor privado, gente, o que empurra, né? O que faz com que tenhamos o impulso para a busca da inovação tecnológica é a concorrência indireta e a necessidade de sobrevivência. Já no setor público, a gente não tem tanta concorrência, dependendo do setor, né? Alguns ali monopólios, mas a gente precisa melhorar a entrega ao cidadão e a melhoria do tecido socioeconômico da população, da entrega dos serviços, né? Então, o setor público ele tem também essas pressões a partir da necessidade da entrega de resultados cada vez mais com qualidade, atendendo a população, atendendo os princípios de transparência e buscando solucionar os problemas também que a população enfrenta e que o setor público pode resolver. Bom, na inovação pública, então, a gente tem possibilidade de inovação a partir de novos produtos ou serviços, né? Novas entregas, facilidades para a sociedade, né? A digitalização de serviços de saúde, por exemplo, ou de previdência. No Brasil, a gente teve um avanço muito grande com o meu INSS, com a digitalização da carteira de vacinação, meu SUS digital, né? São exemplos de inovação pública. Temos também a melhoria de processo, né? Um processo mais eficiente, reorganização de fluxo de trabalho, né? E isso a administração pública brasileira está tentando fazer e tentando deixar os processos mais rápidos, utilizando a tecnologia. A gente tem uma inovação organizacional, né? Novos arranjos e novos métodos com a reforma do Estado brasileiro, principalmente ali nos anos de 95, 96, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, a gente teve as agências reguladoras sendo criadas, né? Anvisa, a NTT, entre outras. Isso é uma inovação quando a gente olha do ponto de vista de mudança do Estado. A criação dessas agências reguladoras é uma inovação organizacional. E a gente tem também, como ponto de vista de inovação no setor público, as inovações institucionais e de comunicação, né? Com novas interações com o cidadão. Como, por exemplo, o orçamento participativo, os conselhos deliberativos, né? A criação de dispositivos que permitem a participação popular. Então, isso é também uma inovação pública. Então, perceba que no Brasil nós estamos avançando desde os anos 90 em diferentes frentes de inovação pública. E a gente, né, quando a gente olha o Pix, que eu gosto de dar muito exemplo do Pix, cara, foi uma inovação pública fundamental e fantástica de democratização do acesso às transações bancárias, né, de maneira segura, rápida,
e sem custo para a pessoa física, né? Isso é fantástico, isso é fundamental. E é um grande exemplo de inovação brasileira, né? Que a gente tem que ter orgulho quando a gente olha aí o Banco Central brasileiro com a criação do sistema de pagamento do Pix, né? Então isso é fantástico, a gente ter essa ferramenta desenvolvida no Brasil, que está causando um probleminha aí, né? Quando a gente faz mais transações diretas no Pix, tanto a Visa quanto a Mastercard, que são empresas americanas, deixam de receber uma parte das transações que antes se fazia nos cartões de crédito e débito. E a gente tem a modalidade do Pix parcelado também, né? Então isso causa ali um certo problema para as empresas norte-americanas. A partir do desenvolvimento de uma tecnologia 100% brasileira, uma inovação tecnológica que é o Pix. Bom, e aí, meus caros, a gente tem que ter em mente que a inovação aberta ela é fundamental. E a inovação aberta ela surge a partir de parcerias entre empresas ou privadas ou públicas e privadas, instituições de ensino, stakeholders de maneira geral. E a gente rompe com aquela ideia da inovação criada a partir apenas da pesquisa científica e passa pela inovação a partir da criação de uma inovação aberta, em que nós temos na construção da inovação aberta cidadãos, empresas privadas, empresas públicas, instituições de pesquisa, universidades, institutos federais, todas essas instituições trabalhando de maneira coletiva para a criação de inovações e para também a criação de políticas públicas, aproveitando a sabedoria de todos os atores envolvidos, né? Então, isso, do ponto de vista de inovação tecnológica, quando a gente olha para a inovação aberta, ela não é o futuro, ela já é a realidade. E é uma necessidade da gente criar essas inovações de maneira coletiva, com cada vez mais a criação de parcerias entre instituições. Eu vou falar, né, já puxando sardinha, de duas instituições públicas. A primeira delas é a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiz o meu doutorado e o meu pós-doutorado. Dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos laboratórios de empresas como Google e Microsoft. Vale, tá? Também mineradora. Fazendo o quê? Inovação aberta. Em parceria com a universidade, envolvendo alunos, envolvendo professores, desenvolvendo soluções que essas empresas necessitam, mas também formando e capacitando mão de obra com esses alunos envolvidos nesses projetos. Então vejam que fantástico que é a inovação aberta. Quando eu olho a instituição que hoje eu trabalho, o Instituto Federal do Sul de Minas, a gente olha o polo Embrapi que a gente tem no campus da cidade de Machado, é uma cidade que produz uma grande quantidade de café de alta qualidade, que é exportado, e lá no Instituto Federal do Campus Machado nós temos um polo da Embrapi para o desenvolvimento de inovações tecnológicas ligados à cultura cafeeira, com a participação de professores, alunos, desenvolvendo pesquisa e formando mão de obra de alta capacidade e capacitação. Então percebam que a inovação aberta, então, ela já não é mais algo que a gente olhava, né, antigamente e tudo mais, mas é uma coisa que está aí para ficar e que a gente tem que fazer cada vez mais e buscar, gente, a criação de parcerias. Às vezes, nós aqui das instituições de ensino, a gente fica muito distante das universidades, perdão, da sociedade. E eu olho a universidade nos anos 2000 e anos 90 no Brasil, principalmente a universidade pública e as instituições de ensino, a gente ficava isolado numa torre de marfim, né? Porque o acesso era difícil, a gente não tinha ali política de cota, e hoje, com a mudança de realidade, a gente conseguiu virar esse jogo, colocar mais gente para dentro da universidade e fazer parcerias com o setor produtivo para entregar inovação de qualidade. Ô Jean, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Boa noite a todos. Professor, na verdade, essa questão da inovação tecnológica aberta, ela
é uma realidade ainda, vamos falar que pequena, para vista do que existe hoje, né? E qual seria essa dificuldade hoje de aumentar esse processo e de abranger mais empresas, o que o professor vê dentro desse contexto, dessa inovação? Jean, muito boa a sua colocação e sua pergunta. É uma realidade muito pequena no Brasil e ainda muito necessária de crescimento, e é uma realidade com um potencial de crescimento enorme. Falta, na verdade, uma mesa. A gente não conversa muito, não, tá? O setor produtivo ele faz ali, porque o empresário brasileiro, principalmente o micro e pequeno empresário, ele é sufocado pela carga tributária, e aí ele acha que para inovar ele vai ter mais custos, e às vezes ele vai ter, mas ele consegue diminuir esses custos, ou reduzir, ou fazer parcerias. Então, vamos lá, o empresário brasileiro, principalmente o micro e pequeno empresário, ele tem que perder o medo. E ele tem medo do Estado, porque o Estado coloca nele uma faca muito grande nas costas com a alta carga tributária. Porque você ser grande empresário no Brasil, eu estou falando de JBS, estou falando de Odebrecht, estou falando de grande empresa, você tem isenção fiscal a rodo. E você é amigo do rei, né? Agora, quando você é micro e pequeno empresário no Brasil, você tem o Estado te colocando uma faca nas costas, com uma alta carga tributária. Então você tem medo. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que entender que a universidade ela vai ser sua parceira, ela não vai ser sua inimiga. Segundo ponto, a universidade, os institutos federais, as universidades privadas que fazem pesquisa, né, PUC, FGV, SPM, entre outros, tem que entender que nós não estamos mais na Torre de Marfim. A gente tem uma obrigação de formar a mão de obra e de fazer pesquisa com qualidade e de qualidade em parceria com a iniciativa privada. Com o setor público também, tá? Então a gente tem que sair dessa torre de marfim e abandonar essa arrogância de que nós somos os detentores do conhecimento e dane-se o resto. A gente, a gente tem o conhecimento, mas a gente tem que construir mais conhecimento de forma coletiva. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o Estado. E aí entra a necessidade dos nossos queridos deputados lá em Brasília e nas assembleias legislativas estaduais perderem um pouco essa ganância, né, que eles estão aí com mais de 50 bilhões na mão de emenda parlamentar, e começar a legislar olhando para a real necessidade da população. E a gente precisa de leis que sejam menos burocráticas, menos burocracia, para que a gente consiga fazer mais parceria de maneira mais eficiente. O Brasil melhorou isso. Em 2016 a gente teve ali o Marco Legal da Inovação, depois a regulamentação das startups. Nós precisamos melhorar ainda mais. E por que não, já que eles estão com 50 bilhões em mãos de emendas, apoiar o desenvolvimento da inovação tecnológica no Brasil com essas emendas parlamentares, né? É uma coisa que a gente tem que cobrar dos nossos parlamentares aí. Isso é fundamental. Então eu vejo, Jean, esses 3 pontos, tá? O empresário diminuir um pouco a resistência e nos buscar, e nós também buscarmos o empresário descendo da Torre de Marfim, e o governo nos ajudando com um ambiente mais propício para as parcerias, para a construção de inovação tecnológica. Antes de eu abrir para a Jaine, vou falar especificamente de Minas Gerais. Tá? Minas Gerais, nos últimos anos, o governo estadual lançou alguns editais de fomento para parceria e inovação tecnológica. Tá? Foram alguns editais aí de milhões de reais. Tá? Deixa eu fazer até uma pesquisa aqui. Ó. Ano passado, a gente teve o Compete Minas, que foi um edital do governo de Minas Gerais, lançado pela Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, que é a FAPEMIG. Foram 50 milhões de reais, tá, para o desenvolvimento de inovações tecnológicas em parceria de empresas com universidades e instituições públicas e privadas. E os editais previam valores não reembolsáveis, tá? E bolsas para formação de mão de obra, compra de equipamento, para melhorar o setor produtivo mineiro, tornando-o mais competitivo. E os editais eles tinham linhas específicas. Minas Gerais hoje tem muitas terras raras, né? Então
Se o edital, se a proposta fosse, por exemplo, para o desenvolvimento de terra rara, ele recebia uma pontuação a mais, inteligência artificial recebia pontuação a mais. Minas Gerais tem potencialidade no café também, no leite, então o agro também tinha um ponto a mais nesses editais. Então percebam que foi uma aposta no sentido de potencializar aquilo que Minas Gerais já tem hoje, que é a mineração e o agronegócio, mas também de trazer empresas novas, principalmente do setor de inteligência artificial e tecnologias. Então é um caminho, tá? O Jaine, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Professor, eu queria entender qual que é o veículo de acesso para todos esses recursos, são as parcerias que você sempre cita. Porque hoje eu confesso para você que a gente tem vários, assim, déficit, eu acho que, para ser mais exata, de tecnologia e até mesmo de saber por onde caminhar. Então, quando você fala que as universidades elas estão abertas, que a gente tem recurso financeiro, que essa parceria ela existe, eu confesso para você que não sei como recorrer a isso. Jaine, é buscando mesmo, assim, mandando e-mail para professor, buscando os currículos, pesquisando laboratórios das universidades federais, nos próprios sites das instituições tem. Em Minas Gerais, se fosse aqui, seria mais fácil, tá? Por conta dos editais do Compete Minas, o governo tem feito um exercício muito grande de apoiar o desenvolvimento da inovação tecnológica no estado de Minas. Então ficaria mais fácil. E o governo aqui em Minas, ele fez rodadas de apresentação desses editais em cidades polo. E ele convidou associações comerciais, instituições de ensino, empresários, grandes empresários, micro e pequenos empresários, justamente para conectar o setor produtivo com a universidade e para que a gente pudesse construir projetos em conjunto, tá? Mas assim, nos outros estados, eu não sei como que isso está sendo desenvolvido, mas assim, é também calçar a cara, sabe? Pesquisar nos sites aí das instituições, mandar e-mail, tentar marcar com os professores, pesquisar a existência desses laboratórios, que eu tenho certeza que eles existem, tá? Eu sei que a Federal de Pernambuco tem, a USP tem, Ribeirão Preto, em São Paulo, a Unicamp, e ir atrás mesmo, sabe? E assim, vai ouvir muitos não, mas uma hora você vai acabar acertando e vai construir uma parceria, né? Buscar aí esses auxílios. Ok? Posso continuar, gente? Tranquilo por enquanto? Pode, sim, obrigada. Então, assim, é o que eu trago, gente. A gente tem que tentar ser cada vez mais aberto para isso, né? Então, esse gráfico aqui, o paradoxo da abertura, né? É uma curva invertida. Então, assim, quando a gente atinge o topo, que é o ponto ótimo, é quando a gente consegue maximizar o desempenho. O que isso quer dizer? É quando a gente consegue fazer uma inovação com o máximo de colaboração e com uma alta governança, onde a gente tem a participação de todos, pesquisadores, alunos em formação, setor produtivo, Estado, e consegue construir de forma coletiva, gente, a inovação tecnológica. A gente não pode mais olhar a inovação como algo que não tem equipe, mas que tem eu-equipe. Ninguém faz nada sozinho. Principalmente inovação tecnológica. A gente faz tudo em conjunto, tá? E aí, gente, quando a gente olha o setor público, né, ele tem ali algumas tensões e alguns dilemas, né? Tem a questão da transparência, a gente tem que cada vez mais buscar a transparência, ter segurança, ter cuidado com o imposto, né, que é a arrecadação do cidadão. A gente sabe que o Brasil arrecada muito. E a gente sabe que no Brasil a gente tem um grande problema de retorno do que foi arrecadado. Né? Então, assim, é um grande dilema nosso de ser cobrado por isso, de entregar serviço com qualidade. No Brasil, a gente quer cada vez mais serviço público com qualidade. Você quer um posto de saúde funcionando, uma polícia que tenha uma inteligência para prevenir o crime, para dar o socorro necessário, as forças de segurança, a educação que necessita cada vez mais, né? A gente só vai aumentar a produtividade do Brasil se a gente tiver aluno ali que saiba português e matemática, gente. Que sai do ensino médio, craque em português e matemática para fazer uma ótima faculdade e depois criar inovação tecnológica nas áreas tecnológicas. Como que a gente vai formar engenheiro de qualidade? O pessoal da computação são cursos que demandam um alto grau de conhecimento matemático. Então, assim, são tensões e são dilemas, né, que a gente tem de conseguir preservar tudo isso e entregar resultado para o cidadão. Então, é uma balança ali que não é fácil da gente chegar no equilíbrio. Né? E há sempre uma desconfiança.
quando a gente olha para o governo e para o Estado, né? O cidadão não confia no Estado, gente. A gente olha aí, pô, a gente vê corrupção, roubalheira, baderna, um Congresso que é um horror, um executivo também que muitas vezes não entrega aquilo que tem que entregar, a falta de um planejamento estratégico de país. O que a gente quer ser? A gente não tem, né? Então, isso limita a inovação tecnológica. Agora, precisamos quebrar esse ciclo, né? Da desconfiança, com um governo que tem planejamento estratégico, um legislativo que ajude na construção de um arcabouço que dê confiança para o empresário investir, para o empresário inovar, para que a gente consiga construir parcerias, tá? Tudo isso a gente tem que repensar do que a gente quer enquanto Brasil. E aí a gente tem algumas barreiras no Brasil, né, que são culturais, que é as questões legais. A gente tem uma legislação ainda que carece de aprimoramento, de melhoria, então a gente ainda tem muita burocracia. A gente tem uma cultura de aversão ao risco, né? O próprio Tribunal de Contas, a CGU, né, estão aí no nosso pé, né? Não sei se tem colegas aqui de universidade ou de instituições federais. Eles ficam no nosso pé porque não tem uma clareza ainda do que a gente pode fazer, do que não pode, embora tenha melhorado muito nos últimos anos. Tem que ter o controle? Tem, óbvio, é claro que tem que ter, mas a gente tem que ter também um entendimento de que sem parcerias com a iniciativa privada, a gente não faz inovação tecnológica. A universidade não vai fazer sozinha. E a gente tem a rigidez organizacional. As estruturas organizacionais são burocratizadas, são complexas. Não é? E nós precisamos reduzir essas burocracias. Jaine, você levantou a mão de novo? Ou a mão continuou? Ah, não, ok, então. Não, eu não abaixei a minha mão, foi mal, desculpa. Agora. Perfeito, vamos lá então. Então, gente, nós temos algumas saídas para esses cenários. Os laboratórios de inovação são fundamentais, né? Onde a gente tem um uso excessivo, e devemos ter mesmo excessivo e intensivo de design thinking, né? Buscando solucionar os problemas. No Brasil, a gente avançou muito nisso, gente. A ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, fez parceria com o MindLab, que é um laboratório dinamarquês, e estão construindo junto políticas públicas. A Anvisa, né, ela tem a fábrica de ideias. E a Anvisa é uma agência reguladora no Brasil de orgulho, que tem um trabalho de excelência. Né? E nós temos outros laboratórios de inovação, né, gente? Outras agências, como eu já disse anteriormente, a Petrobras, a Embraer, as universidades públicas, que estão aí buscando a todo momento inovar. A Embrapa, né, um caso assim fantástico, de orgulho para nós brasileiros, de um exemplo de instituição na qual os nossos impostos estão sendo muito bem gastos ali, investidos em inovação tecnológica de ponta, tá? Então precisamos pensar nisso. Agora, a gente tem que utilizar também os pontos positivos da população brasileira. Eu considero que o brasileiro, enquanto povo, é muito criativo. Agora, precisamos utilizar essa criatividade para o bem, no desenvolvimento de inovações tecnológicas que nos ajudem a resolver os problemas públicos. Né? E muitas das vezes nos falta também a informação. Eu trouxe aqui, por exemplo, o caso do estudo do MEC. O Ministério da Educação, ele fez um desafio de sustentabilidade, abriu consulta pública para as instituições federais para buscar soluções inovadoras na redução de gasto público com água e energia, gente. Se você olhar a Universidade Federal, o Instituto Federal, a gente gasta muita água, desperdiça muita água, muita energia elétrica. Se a gente consegue reduzir ou utilizar isso de maneira sustentável, a gente consegue economizar os impostos que estão sendo gastos para pagar energia e água das nossas instituições e gastar isso em outra coisa. Em uma alimentação que seja melhor para os estudantes, por exemplo, em bolsas de estudo, de iniciação científica, de pesquisa, bolsa de extensão, qualquer coisa que o valha. Então percebam que às vezes economizar uma luz numa instituição de ensino, e são várias, a gente consegue ali reverter isso em ganho para os estudantes. Então percebo como a inovação ela não é, muitas das vezes, algo megalomaníaco. Ela é algo que às vezes é mais simples, mas que vai trazer retorno. Tá? E temos também exemplos de inovação aberta em outros países. Eu trouxe um que é a China. Né? O Estado ele é o financiador, o regulador e o controlador do ecossistema de inovação chinês, com foco em eficiência tecnológica e competitividade. Basta ver, gente, que todos os produtos que a gente compra de alta tecnologia, onde eles vêm de onde? Da China.
Né? E o exemplo clássico que eles têm lá hoje de produção de ferrovia de alta velocidade. Né? A eletrificação dos nossos carros hoje, das nossas motos elétricas, eu estou sim, abismado e assustado com a velocidade que isso tomou. Eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Nos próximos anos nós vamos ter cada vez mais produtos tecnológicos de alta qualidade chineses, principalmente veículos, né, dentro da nossa questão logística aí. No Brasil a gente tem uma abordagem descentralizada, a gente tem uma participação social, tem busca de transparência de dados, né, e arranjos institucionais, e a nossa principal galinha dos ovos de ouro, e o exemplo que eu trago é a Embrapa, né, que é fantástica, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Na Espanha, a gente tem um exemplo da governança colaborativa, que é a integração rápida, né, e ágil dos atores públicos e privados em parceria, da sociedade civil, dentro de uma resiliência. Né, e foi um país que teve uma resposta rápida às demandas de saúde da Covid-19, conseguiu amenizar os efeitos da pandemia de maneira mais rápida, com inovação tecnológica e participação da sociedade civil. E tudo isso com inovação aberta. Agora, precisamos pensar também, dentro da inovação pública, a formação do servidor público que seja inovador. Agora, para isso, nós precisamos desenvolver nele hard skills e soft skills, que seja um servidor público voltado para o século XXI com conhecimento em gestão de dados, em ciência de dados, em gestão de projetos, em programação, em engenharia sustentável, em gestão de rede. Eu pego muito no pé dos meus alunos de graduação que eles têm que estudar dados e gestão de dados e tratamento de dados desde o primeiro período da graduação, porque isso vai ser fundamental na formação deles, enquanto administradores. Porque o administrador que consegue trabalhar com gestão de dados, ele consegue fazer um suporte à empresa na qual ele trabalha, dar um suporte, apresentar dashboard, seja em Power BI, em Python, em R, fundamental. Isso vai ser fundamental para a carreira dele. E o administrador público ele tem que ter o mesmo conhecimento. E além das habilidades sociais, de gestão de pessoas, de comunicação, de liderança, resolução de problemas e conflitos, adaptação, trabalho em grupo. Como eu falei para vocês, a gente não faz inovação de maneira solitária. Né? E a gestão de recursos humanos no setor público ela tem que estar se modernizando. Será que o concurso público que a gente faz hoje, muitas das vezes, é um concurso público dos anos 90, né? A nossa estrutura. Ela está baseada em memorização de lei, gente. Quem decora mais lei, quem decora mais a burocracia, vai passar no concurso público. Vai trabalhar aí num TCU, numa Receita Federal, numa instituição federal de ensino, qualquer coisa do tipo. Será que é esse profissional que a sociedade do século XXI demanda para o serviço público? O cara que decorou ali boa parte da Constituição Federal, de outras leis ali, fez o concurso, passou, mas e aí? É isso que a nossa sociedade precisa? Então, será que a gente está selecionando da melhor maneira possível? Né? Agora, para a gente institucionalizar a inovação no setor público, primeiro ponto, superar o inovador solitário. É o que eu falei para vocês, a inovação ela não é de equipe, ela é de equipe. É uma coisa extremamente complexa e que tem que ser construída de maneira coletiva. Segundo ponto, flexibilização legal e orçamentária. Precisamos de leis que sejam mais flexíveis, menos complexas e que tenhamos um orçamento cada vez maior. Para isso, que seja um orçamento melhor de ser tratado. Né? Fundos de pesquisa e desenvolvimento públicos. E hoje no Brasil nós temos um problema orçamentário muito grande. A dívida pública é alta, o legislativo com mais de 50 bilhões na mão para emenda parlamentar e o judiciário também com uma sede insaciável por recursos. Né? Querem recursos, recursos, recursos e penduricalho para tudo. Terceira coisa, governança colaborativa e sustentável. Precisamos ter o engajamento do cidadão, consulta pública, participação fundamental da nossa população e foco no valor público, entregar resultado para o cidadão. Isso é fundamental para a gente construir uma inovação tecnológica de maneira coletiva e que a gente consiga institucionalizar isso. Ok? E aí eu coloco aqui alguns tópicos para a gente refletir. Primeiro deles,
até que ponto o princípio da legalidade administrativa, né, o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite, é inerentemente incompatível com a experimentação e a tentativa e o erro que a inovação exige. Segundo ponto, a curva em U invertida sugere que a abertura excessiva é prejudicial. Como que o governo brasileiro pode evitar que a inovação aberta seja capturada por interesses econômicos privados em detrimento ao cidadão comum? Isso também, gente, nós temos que refletir, né? Não adianta a gente pensar numa inovação tecnológica e colocar o nosso canhão voltado pro interesse privado. A gente tem que construir uma inovação, principalmente aquela do setor público, que traga ganhos para a sociedade. Ponto. Terceiro item. Observando a roda de habilidades exigidas, é possível treinar a burocracia existente para inovar ou a inovação depende irremediavelmente de novos modelos de contratação? Já dei minha opinião pessoal para vocês, né? Eu acho que a inovação, a gente precisa pensar uma nova maneira de contratar servidor público, para que nós tenhamos um Estado mais moderno, né? Não adianta a gente fazer concurso com bancas pensando no século XX, sendo que o Estado hoje precisa entregar para a sociedade soluções para os problemas do século XXI. Ok, meus caros? Estou aberto a dúvidas e questionamentos. Olha aí, fica à vontade. Pode falar. Eu tenho a visão de que o brasileiro tem um problema quase religioso com planejamento. Ele simplesmente não acredita em planejamento. O pequeno empresário, o médio, o prefeito, o governador, ele planeja o mandato dele, planeja o próximo ano, tal, que é um problema. Em relação à questão de desenvolvimento, tem uma coisa muito clara: falta uma visão de futuro para o país, dos campos políticos mesmo, de quem está no governo, de quem não está no governo, do que se quer para o Brasil, para chegar a um consenso mínimo, e você tem uma política industrial de Estado, coisa que seja mantida por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Né? Foi desse jeito que a China se desenvolveu, que a Coreia se desenvolveu e que os Estados Unidos se desenvolveu. Né? Você tem modelos diferentes, mas constância e manutenção de políticas por um tempo longo. Né? E, com certeza, você tem mudanças legais para serem feitas. Por exemplo, né, é muito difícil para um professor universitário da Universidade Federal registrar uma patente e ganhar alguma coisa com ela. Quando isso, na verdade, em outros países é estimulado. Quer dizer, olha, desenvolva alguma coisa nova, você continua funcionário do governo, mas vai ter uma participação se isso aqui der certo economicamente. Né? Existe algum ganho, que eu não sei como é que funciona, mas sei que não é da maneira desejável. Né? Então é isso. Eu acho que o grande passo seria começar a ter visões de longo prazo, tanto da pequena empresa, quanto da empresa pública, o órgão estadual, quanto os órgãos federais, e ter um plano de país. Você quer o Brasil exportando café e ferro, ou você quer o Brasil exportando café, ferro, avião, café solúvel, remédio, tecnologia médica? É isso, escolher as áreas que é bom e trabalhar. Visão de futuro. Estou de acordo, porque assim, vamos lá, vamos por partes. A maioria do administrador público do Brasil, ele não pensa no Estado, ele pensa em reeleição. Então isso já é um problema quando a gente precisa estruturar política pública perene. E política pública de ciência e tecnologia envolve educação. E educação de qualidade da base. O aluno tem que saber português e matemática de cor e salteado. Precisamos reduzir o interesse privado e ter uma política de Estado maior nesse sentido. E aí é necessária a mudança de legislação, foi o que você está falando. O professor de universidade pública ele tem dificuldade na patente e essa patente é o começo da inovação. É a partir da patente do que foi inventado que vai gerar a startup. E a startup vai ser a empresa que o professor vai estar trabalhando, que ele vai envolver os alunos, que vai gerar novas tecnologias e assim a gente vai rodar a inovação. Quando a gente olha os países desenvolvidos e as boas práticas, lá é assim que funciona. Os professores são estimulados a empreender, a desenvolver tecnologia, a envolver os alunos de uma maneira cada vez menos burocrática. O Brasil tem melhorado isso aos poucos, mas precisamos avançar ainda mais. Há 10, 15 anos era um pecado um professor de universidade pública ter uma patente, ter uma empresa, desenvolver. E muito pelo contrário, ele tem que desenvolver mesmo, gente, porque daí ele está se atualizando, ele está produzindo pesquisa,
ele está fazendo a empresa que vai gerar imposto e o governo vai arrecadar esse imposto da empresa e a roda vai girar. Mas o Brasil, a gente precisa repensar nessas questões, e aí entra a questão política, né, que é um grande problema. A gente está cada vez mais discutindo política no Brasil, mas com menos qualidade. Ficamos nesse embate pobre de esquerda e direita, sem de fato pensar num planejamento de Estado que precisa ter um Estado forte em educação, ciência e tecnologia para a gente conseguir desenvolver. Se a gente olha os Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Alemanha, França, Reino Unido, os países desenvolvidos, eles têm uma política de Estado muito forte em educação, ciência e tecnologia. Não foi por acaso. Né? Não é por acaso que os Estados Unidos têm a NASA. Quanto dinheiro estatal não tem ali por trás, ainda tem. Não é por acaso que a Coreia do Sul deu esse salto tecnológico, a China, idem. Ok? Então, assim, é uma discussão muito pobre que a gente precisa romper e pensar naquilo que a gente quer de Estado forte. Fala ali, fica à vontade. O seu áudio está desligado. O Ali está desligado. Burrice minha. Agora foi. Gente, por exemplo, no Brasil, o agronegócio se fala, gera muito dinheiro para o Brasil, a iniciativa privada gerando dinheiro para o Brasil, o agronegócio. É verdade. Só que o agronegócio, primeiro, ele tem várias isenções de impostos, várias questões para exportação, e segundo, boa parte das tecnologias do agronegócio foram desenvolvidas pela Embrapa, custeado pelas universidades federais e pelo dinheiro público. Não é que está errado fazer isso, não. Está certo. Tem que passar a tecnologia adiante. Mas você tem que ter uma visão de que a coisa tem que girar. E muitas empresas, mesmo as grandes do Brasil, investem pouco em desenvolvimento, em pesquisa. Sim, ontem o governo federal anunciou 525 bilhões para o agronegócio brasileiro no Plano Safra. Então é dinheiro público, gente. É o pãozinho de sal que você compra lá, o governo arrecada o imposto, e 525 bilhões de reais para o Plano Safra, dando suporte ao agronegócio. Então, assim, tem que ter um Estado forte. Igual você disse, o agronegócio brasileiro é bom, é competitivo, mas tem um dinheiro público por trás da Embrapa, das universidades públicas, da Universidade Federal de Viçosa, Rural do Rio, Universidade Federal de Lavras, que são grandes universidades que produzem tecnologias para o agro também. Né? Então é bom a gente se atentar a isso, esquecer esse discurso pobre de que nós não precisamos de Estado forte, de que a gente tem que ter um Estado mínimo. O Estado tem que ser máximo na educação, na segurança pública, na ciência, na tecnologia, na saúde. Né? Enfim, isso é uma reflexão para a gente. O que a gente quer de país, né, de Brasil. Mais alguém, gente? Professor, você tinha comentado na semana passada que ia compartilhar com a gente o artigo sobre a inovação tecnológica na vertente moda. Hoje eu estava até comentando com o pessoal, eu não cheguei a olhar nos arquivos que você colocou, mas se você não tiver subido e puder compartilhar... Tá, eu vou... Só que é o seguinte, eu preciso que você espere um pouquinho, porque ele está submetido para uma revista científica. E ele está na fase de escrutínio, de avaliação. Eu espero que até o final do mês eu tenha retorno dele, da revista. E aí, se ele for aprovado, alguma coisa do tipo, eu encaminho, porque ele ainda está no período de sigilo. Pode ser? Pode ser, sim. Fico agradecida. Obrigado, eu que agradeço. Se por acaso atrasar, vocês ainda têm mais um módulo de pós-graduação, não tem? Temos. E aí eu encaminho depois. Tá, mas agora tira uma dúvida. Então, basicamente, que nem o Ali comentou, a nossa parte de planejamento, ela é fraca, e isso é fraca mesmo, tanto no particular quanto no empresarial, né? Sim. E é uma dor que ela atinge todos os setores, porque, assim, eu converso com várias pessoas que estão em outras áreas, e eu vejo que essa é uma dificuldade mesmo, da pessoa sentar, avaliar e fazer um planejamento. Ou essa é uma leitura meio que intuitiva minha? Não, tá certo. O empresário brasileiro, a gente tem um alto índice de mortalidade de empresas no Brasil, privadas, porque o empresário brasileiro, coitado, ele muitas das vezes também ele vai na empolgação e não faz planejamento nenhum, não tem planejamento estratégico. O Brasil ele tem algumas
características que são peculiares, né? A gente tem uma grande quantidade de empreendedor porque a gente tem um alto grau de empreendedorismo por necessidade. Porque o setor público a gente não tem emprego para todo mundo e o setor privado também não. Então as pessoas empreendem por necessidade. E aí criam ali uma micro, pequena empresa, um MEI, qualquer coisa do tipo, e vão para o mercado empreender sem pesquisa de mercado, sem planejamento estratégico. E aí a empresa morre, a empresa está fadada ao fracasso. Então pensem como que isso é complexo. Mas hoje, se você for olhar para um cidadão, para uma pessoa comum que quer empreender, qual que seria a base para ela trazer para a realidade? Que assim, eu vejo que muitas pessoas de fato empreendem com a falsa ilusão, né? E eu vejo outras pessoas também comentando da deficiência que está sendo para encontrar pessoas que queiram atuar dentro da rede privada. E isso eu acho que assim, não só em subtrabalhos, mas em trabalhos também com grandes potenciais de crescimento. Ó, primeiro passo. Ah, é básico, ah, é simples, mas é o básico que funciona nesse início, é o Sebrae. O Sebrae é um órgão que dá um suporte, ajuda, né, a regularizar, a dar o primeiro start ali do negócio, do planejamento. Então isso contribui muito. Segunda coisa é estudar, gente, não tem outro jeito. Eu falo para os meus alunos da graduação de administração o seguinte: vocês vão ficar 4 anos aqui aprendendo técnicas de administração, de finanças, de contabilidade, de direito tributário, de planejamento estratégico, de marketing. Não adianta nada se chegar ao final dos 4 anos, vocês não usarem o que vocês aprendem aqui. Então, é fazer esse primeiro esforço. Às vezes o cara também é de outra área que não seja da administração e vai empreender. Gente, procura o Sebrae e tem ali um suporte. Já tem a primeira ajuda, sabe? Para você não ficar ali perdido, sem saber o que fazer. Então você já vai ter um suporte. E aí vai aprendendo, vai melhorando. E o aprendizado também vem com o dia a dia, com a prática. Ok? Ficou claro? Sim. E aí, gente, mais alguém? Oi, João, boa noite. O Boa noite. Alexandro. Ô, João, podemos dizer também que a falta de inovação tem um pouco a ver com a questão cultural do país, porque eu vim de uma família onde praticamente a família toda do meu pai e da minha mãe eram nordestinos, né? Eu nasci em São Paulo, mas tenho um sangue aí, mais de quase 100% aí do norte. E nessa época, na época deles, né, a cultura era muito, olha, é trabalho, né? Desde criança você tem que produzir, mas é o trabalho que fortalece o homem, é essa visão que eles tinham, não era uma visão de estudo, de conhecimento, né? Eu tenho que trabalhar para produzir, para conquistar as coisas, né? E isso ainda é uma questão cultural, na sua opinião? Sim, tem a questão também do trabalho por necessidade, né? E aí a questão cultural atrapalha. Mas eu acho que não pode ser uma desculpa também, porque as coisas estão se invertendo, sabe? Estão melhorando. A gente tem inovado mais, tem criado mais soluções tecnológicas, né? A inovação tem sido mais ensinada, mais difundida, né? No Brasil a gente discute isso muito pouco e nos últimos anos tem melhorado. Então eu tenho um otimismo de que nos próximos anos nós iremos ter ganhos com relação a isso. Entendeu? Ficou claro? Mas tem um fator cultural, sim. Sim. Obrigado. E muitas pessoas também empreendem ou até mesmo administram dentro dos seus trabalhos com achismo, né? Eu vejo muito isso. Com certeza. E não buscam, né, ajuda. Uma frase de um escritor norte-americano sobre o Isaac Asimov, é que nós estamos numa era onde a pessoa diz assim: minha ignorância vale tanto quanto o seu conhecimento. Justamente, é mais ou menos nesse caminho aí, sabe? E aí, infelizmente, dentro do processo, acaba falindo, acaba fechando.
Não busca ajuda, não busca conhecimento, não vai atrás, né, de quem pode ajudar. Então, assim, são complicadores. Infelizmente, a gente tem esse cenário no Brasil. Ô, professor, e tira uma dúvida, o que que você acha do uso da IA dentro da indústria, seja ela privada ou não? Porque hoje eu Fundamental. também. Fundamental, mas Só tem. que a minha dúvida é em como e quando, porque eu vejo que muitas pessoas usam como verdade absoluta o uso da IA, e elas hoje em dia têm feito cada vez menos análise naquele conteúdo que estão buscando e estão trazendo isso como se fosse uma verdade. Isso eu falo dentro da indústria. Não, a gente tem que usar essas ferramentas. Eu sei porque eu estou fazendo parte agora de um grupo de pesquisa também, que a gente pesquisa exatamente o uso dessas ferramentas, tá? O que está acontecendo? A gente tem um uso muito indiscriminado e as pessoas não estão sabendo usar. Mas sabendo usar, dar os comandos corretos e as ferramentas corretas, a gente consegue otimizar processos. Eu uso muito, tá? Para planilhas, melhoria de planilhas, programação, análise de dados. Então, assim, tem que usar. Eu acho que é um futuro que já está presente, já está aí dentro da realidade. Para você ter uma ideia, no Instituto Federal a gente está oferecendo um curso agora de formação, só que ele é presencial. Ele é um curso de ferramentas de inteligência artificial para empreendedores, para empresários. Ele tem 200 horas, tá? Então percebo que não é uma coisa que a gente vai abandonar. Chegou para ficar. Só que a gente tem que treinar as pessoas para usar da melhor forma, da melhor maneira possível. Entendeu? Porque eu fico assim um pouco preocupada. Só Isso que não com podemos tomar como verdade absoluta. A gente tem que conferir sempre. eu fico um pouco preocupada com a veracidade de tudo que é construído em função, o conteúdo que é retirado mesmo da IA e repassado, e eu também tenho um pouco de preocupação, eu não estou atualizada dessa informação, então eu posso estar falando algo que não é verídico. O consumo de energia em relação às buscas da tecnologia, É muito porque grande. exato, e como que isso a médio e longo prazo se comportaria com um uso exagerado, né, assim, sem fundamento mesmo. Ah, não, mas eu acho que a gente vai mudar esse jogo aí, viu? Porque a gente vai tá gerando novas formas de energia, né? Com a própria inovação tecnológica, a gente vai demandar gerações de energia que sejam gerem menos impacto dentro do contexto ambiental, né? O Brasil, nisso a gente é muito bom, né? A gente gera energia limpa em grande quantidade, né? Tanto solar, eólica, hidrelétrica e tudo mais. Então a gente vai se reajustar, né? Tanto com o Vai se, crescimento mas, do uso de IA, o crescimento de carro elétrico e tudo mais. mas isso vai se reinventar ou já tem algum projeto, algum plano que vocês vislumbram para ser abordado nesse período, né? Porque assim, eu não tenho noção de período. Quanto tempo leva para a gente ver resultados negativos ou positivos do uso da inteligência em relação ao meio ambiente? Eu acho que eu não pesquiso exatamente sobre isso, mas já devemos ter alguns estudos ainda preliminares, já apontando alguns impactos, tá? Mas eu tenho, sim, comigo certo que nós teremos solução para isso e não vai demorar. Certo, perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Meus queridos, mais alguém? Podemos encerrar? Como é que nós estamos aí? Tranquilo? Por aqui tudo certo. Tranquilo, professor. Bom, então eu acho que é isso. Eu vou agradecer aqui já a presença de vocês. Semana que vem, então, já vai estar disponível a atividade para que vocês façam. E provavelmente a aula da semana que vem também será na quarta-feira, tá? Mas eu aviso vocês. Queria agradecer, então, todos e desejar uma boa noite. E até a próxima. Boa noite, professor. Valeu.